E, na verdade, o grande problema do Roberto é o estilo dele. Mas a linha de pensamento dele é uma linha em que acha que está havendo um ativismo judicial por parte do Supremo. Mas é liberdade de expressão. E a Lei de Segurança Nacional, aquela que proibia, ela foi revogada. Então, a sensação que eu tenho é que nesse episódio entre Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal, isto é, entre o Aras, Procurador-Geral, que diz que isso é censura prévia, e o Alexandre, que entende que a democracia foi atingida, quem, a meu ver, tem razão é o Procurador-Geral da República. É censura. Agora ele está sendo preso por força de manifestação pessoal, né, de manifestação, enfim, no estilo. Vamos admitir que o ministro Alexandre se considerasse atingido. Ele tem o direito às ações de indenização por danos morais, etc., como, aliás, o ministro Cássio está fazendo, o próprio procurador, em relação a professores universitários em São Paulo, que tiveram também uma linguagem mais agressiva, menos adequada, num regime democrático. Mas há um dado concreto, quer dizer, eu não vejo risco nenhum à democracia de alguém expor suas opiniões, mesmo numa linguagem, às vezes até futebolística, quando se xinga um juiz, quando não está de acordo com aquilo que apitou um pênalti, não apitou o pênalti, etc. Nem por isso nós estamos fora da democracia num regime ditatorial. Creio, com toda a admiração que eu tenho pelo Alexandre, que é grande até pela amizade que nós temos, que o Alexandre tomou uma decisão equivocada que aumentou a tensão entre os poderes. E nós precisaríamos, nesse momento, uma distensão. Nós estamos passando alguns momentos graves. Por exemplo, o voto impresso, que não é impresso, é um voto auditado, que não é um voto auditado, é uma urna eletrônica de segunda geração, que é aquela que nós usamos é de primeira geração, teve mais votos do que a urna adotada pelo TSE. Mesmo assim, não se conseguiu os 308 votos de alteração, então se mantém o sistema atual, entende? Creio que toda a publicidade feita em relação à mudança de urna foi equivocada, porque deveria se falar urna de segunda geração e não em fraude. Fraude gerou um espírito de corpo por parte de todos aqueles que não queriam a adoção de uma urna melhor. Mas há alguma coisa que nós temos que imaginar. Por que, com 193 países na ONU, quase nenhum país adota a urna brasileira? Porque na Alemanha foi considerado por falta de transparência inconstitucional, que demonstra que nós poderíamos evoluir. A discussão foi mal colocada, houve mais votos pela urna de segunda geração auditada do que da primeira, que é a atual, mas criou uma certa tensão entre os poderes. Daí vem o governo e, num determinado momento, pede uma moratória, e, enquanto dá a moratória, aumenta também, pede para não pagar o que deve, mas vai entregar 7 bilhões de reais para alavancar carreiras políticas. Uma contradição, tudo no mesmo momento. E ocorre da Câmara dos Deputados aprovar a volta ao sistema anterior de coligações. Quando todos nós estamos lutando para uma redução de partidos políticos, nós vamos à Câmara apoiar a volta a donos de legendas, porque não existe no mundo inteiro 35 ideologias diferentes a justificar 35 partidos como aqueles que nós temos no Brasil. Ora, dentro de todo esse cenário conturbadíssimo da semana, o Alexandre manda prender o Roberto Jefferson, que é presidente de partido. O que vale dizer, gerando, evidentemente, um aumento de tensão considerável e fazendo monocraticamente. O que vale dizer, ao fazer monocraticamente, ele não submeteu aos outros 10, mas falou em nome do Supremo, gerando esse mal-estar ao ponto de quem é o titular da ação penal, quem pode acusar, que é o Procurador-Geral da República, fazer uma manifestação, eu nunca vi isso em 63 anos, de quem acusa
dizer que não teria que haver nada, porque aquilo foi censura prévia. E quem julga e tem que ser imparcial, fazendo ele a prisão de alguém que teve uma manifestação violenta, mas inadequada em relação às suas ideias, mas foi uma mera manifestação pessoal dentro de um regime democrático. Então, eu tenho a impressão que, com toda a admiração que eu tenho para o Alexandre, que é muito grande, tem livros escritos, Tratado de Direito Constitucional, que eu e o Gilmar coordenamos, o Luiz Roberto e o Alexandre escreveram, e trabalhos muito bons, entende? Que foi equivocada, e em vez de, como ele disse, eu estou fazendo isso para proteger a democracia, ele fragilizou as relações entre os poderes das relações democráticas. Mas espero que o bom senso venha a prevalecer no país. Será? Doutor Ives Gandra, bom senso e Brasil, eu não sei se rimam. Como? Porque eu não sei se o bom senso e o Brasil rimam, sabe? Porque nesse momento a gente fica estarrecido. Primeiro fica estarrecido com o tom, não é? Eu vou relembrar a prisão daquele deputado Daniel Silveira, né? É claro que o tom, o jeito que ele falou, é claro que as palavras foram inadequadas. Enfim, eu não estou defendendo a maneira como ele falou de jeito nenhum. Mas ele é um deputado. Teoricamente, não é? Pela Constituição, ele não teria direito de falar? Não, eu vou dizer mais. Também fui contrário, porque o artigo 53 da Constituição declara o seguinte, que qualquer senador, qualquer deputado é inviolável em quaisquer manifestações, votos e... Ora, quaisquer manifestações significa a eliminação de qualquer outra. Não pode haver... Ele é inviolável. Agora, o que fez o meu amigo Alexandre de Moraes, entende? Ele disse os quaisquer, menos aquilo que é contra a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada agora. A meu ver, teria que soltar imediatamente o Daniel, porque essa lei já não existe mais, então ninguém pode ficar preso com base numa lei que não existe. Não é? Pela lógica, o benefício no direito penal sempre há uma retroatividade imediata, e nem aqui a retroatividade deixou de ter eficácia a lei, mas mesmo a lei mais benéfica tem retroatividade imediata em relação ao direito penal àqueles que foram punidos por uma lei mais pesada. No caso concreto, deixou de haver a Lei de Segurança Nacional, mas ele não podia ser preso, porque o artigo 53 é claríssimo. Quaisquer manifestações. E ele fez uma manifestação, não pegou em armas nem nada, disse que ele queria afastar os ministros do Supremo. E é interessante que, por exemplo, chama o presidente de genocida, é uma manifestação violenta. Chama o presidente de Hitler, é uma manifestação violenta. Dizem que o Daniel disse que teria que ser afastado um ministro da Suprema Corte. Aí não pode. Então, até em nível de reconfiguração da imagem do Supremo, porque em um levantamento da Datafolha recente, no momento, a imagem mais desfigurada da história do Supremo é essa que o Supremo está tendo agora. Tem piorado a imagem do Supremo perante a população, o que não é bom, que o Supremo sempre foi, na época dos Moreiras Alves, do Cordeiros Guerra, do Sidney Sanches, dos Thompson Flores, era aquela entidade que estava como um Olimpo da política brasileira. Era o Supremo, né? Deuses, aqueles que... Na questão da palavra, Supremo. Com o Moreira Alves, que, a meu ver, foi o maior ministro da história do Supremo no século passado, eu tenho 31 livros escritos com ele. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!